Bom dia então, pessoal. Vamos começar que já dei uns 5 minutinhos de tolerância ali. Vou começar apresentando aqui o plano de ensino de novo para vocês, para mostrar como é que vai ser agora essa segunda parte da disciplina, tá? Deixa eu apresentar aqui. Olha só, gente. Até o momento, a gente já viu a parte aqui, ó, de... Deixa eu só arrastar essa tela aqui para um outro lugar aqui. Senão eu não vou conseguir ver o que vocês estão enxergando. Yes, isso aí. A gente já viu até agora, aqui, toda a parte de circuitos lógicos, sistemas e códigos numéricos, portas lógicas e álgebra booleana, tá? E simplificação de funções lógicas, beleza? Essa parte aqui de família de circuitos lógicos, a gente viu um pouquinho lá na primeira aula, em que a gente falou um pouco sobre circuitos integrados, tá? É uma parte bem pequenininha, não vale a pena se aprofundar muito nisso. Fala basicamente das diferenças entre as tecnologias TTL, que é uma tecnologia de semicondutores que trabalha basicamente com tensões de até 5 volts, e as tecnologias CMOS, que geralmente trabalham com tensões de 3,3 volts, tá? Quando a gente for lá no laboratório, pode ser que a gente pegue circuitos integrados ou de família TTL ou de família CMOS, tá? Geralmente eles não se comunicam muito bem entre eles, não. Então, se tu tá trabalhando, por exemplo, com portas do tipo CMOS, você vai ter que pegar portas do tipo CMOS, tá? Geralmente. O que a gente vai começar agora é entrar na parte de circuitos lógicos combinacionais, tá? Vamos ver, obrigatoriamente, circuitos aritméticos, circuitos codificadores e decodificadores, circuitos multiplexadores e demultiplexadores, tá? E exemplos práticos. Basicamente, então, a gente vai pegar tudo que nós aprendemos até o momento e vamos aplicar, tá? Eu considero essa última parte uma parte mais melhor de se trabalhar. Tu começa a pegar tudo que tu viu de tabela verdade, tudo que tu viu de mapa de Carnot, tudo que tu viu de circuito, e tu começa a colocar em uma aplicação. E a primeira aplicação que a gente vai trabalhar, inclusive na aula de hoje, mostrar aqui para vocês o planejamento, vai ser a parte de circuitos lógicos combinacionais, parte 1, que vai ser de circuitos aritméticos. Tá? A gente vai ver basicamente ali como que nós vamos fazer um circuito somador de verdade. Como que a gente vai fazer para implementar isso. Tá? Vamos ter mais umas 3 aulas nesse tópico. Aí na semana na semana ali de agosto, na terça-feira ali, antes do dia 13, eu vou liberar a atividade prática planejada, em que vocês provavelmente vão ter que fazer um projeto de algum circuito que execute alguma função, tá? Vamos ter exercícios e depois vamos ter a segunda prova. Então essa vai ser uma parte mais rápida do que a outra. A outra a gente levou, deixa eu ver quantas aulas aqui. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas. 8 antes da gente chegar na prova. Essa segunda prova, não. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 aulas antes da gente chegar nela. Então, o conteúdo ele vai acabar sendo um pouco mais denso do que da outra parte, tá? Mas não mais complexo, assim, ele é apenas um conteúdo acumulativo. Se tu não entendeu as outras partes, se tu não conseguiu acompanhar, essa aqui ainda vai ser chato para ti. Agora, se tu entendeu tabela verdade, se tu entendeu o mapa de Carnot, vai ser de boas, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bom, dito isso, vamos então para o conteúdo da aula de hoje mesmo. Vou baixar aqui.
Legal. Seguinte, gente. A gente vai começar agora a fazer circuitos, implementar circuitos, que eles tenham realmente alguma função específica. Tá? E o primeiro circuito que a gente vai trabalhar aqui vão ser os circuitos aritméticos. A aula de hoje vai ser bem curtinha, porque eu quero que vocês entendam bem esse conceito e estudem bem ele. Tá? No caso, o circuito aritmético é um circuito que vai fazer a operação de soma aritmética. A gente estava trabalhando com esse tipo de soma? Não. A gente trabalhava com um tipo de soma chamada de soma booleana, tá? Que na verdade é a nossa operação OU. A soma booleana, se eu somar 1 mais 1, eu vou ter 1 na saída, ou seja, se eu somar verdadeiro com verdadeiro, eu vou ter verdadeiro na saída. Numa soma aritmética, que é a soma que a gente tradicionalmente usa, se eu fizer 1 mais 1, eu vou ter 2 na saída. Aqui está 1, 0, por quê? Porque 1, 0 é 2 em binário. Tá? Então, o circuito que a gente vai trabalhar vai ter que ser capaz de fazer essa operação aqui. Tão simples quanto isso. Tá? Para fazer isso, a gente começa a estudar um circuitinho chamado de meio somador. Ok? Meio porque ele faz metade da operação? Não. Meio porque ele não recebe um valor de entrada. Eu vou explicar para vocês. Esse circuito aqui do meio somador, ele vai pegar aqui, peraí, o bit da entrada A e vai somar com o bit da entrada B, como está aqui nessa equaçãozinha aqui embaixo, tá? O primeiro algarismo dessa operação é chamado de soma. O segundo algarismo é chamado de carry out, ou bit de transporte, tá? Gente, é um nome bonito para uma operação que vocês sempre fizeram lá do colegial, tá? Tem o porquê dele ter esse nome aqui. Mas nesse momento eu só quero que vocês entendam que a entrada A é um bit, o B é outro bit de entrada, e esses dois caras aqui são o nosso resultado de saída. Entenderam aqui, gente? Vinícius, Vitor, João, o que acharam? Ah, eu já tô decepcionado, então isso aí não é nada. Hã? Eu já tô decepcionado com a vida, então isso aí é mais uma coisa aí. Mas eu não, eu entendi, professor, eu entendi. No começo vai ser um pouco mais difícil, mas até agora eu tô entendendo. Tá. Eu preciso de mais prática, fazer os exercícios disso aí pra. De circuitos aritméticos? É, Tá, mas assim, ó, gente, eu só quero que vocês vejam, vocês não precisam entender agora o funcionamento deles, tá? Mas eu quero que vocês entendam o que ele tá fazendo aqui, o que cada um desses pininhos aí tá fazendo. Isso vocês entendem? eu entendi. Tá, beleza. Professor, e se a gente quisesse somar tipo um 2 mais um, coisa assim, como que faria? Ou não tem como fazer nesse circuito específico? Tem, mas o 2 em binário, ele é 1, 0. Então, para eu somar 2, eu vou precisar de 2 bits de entrada. Ou seja, eu vou precisar de 2 pinos A, no caso, para eu fazer essa soma aqui, né? A gente vai ver isso. Só que a gente só vai conseguir ver isso na próxima aula. Eu até poderia começar nessa aula aqui, mas acho que não vai valer a pena. A gente vai ver isso na próxima aula, que aí a gente vai ver como que nós vamos fazer esse somador pequenininho trabalhar com valores maiores. Porque até esse momento, esse somador aqui, ele só consegue fazer 1 mais 0 ou 1 mais 1. Ou 0 mais 0. É só isso, tá? Ele é bem limitadinho. Mas a gente consegue, com certeza, ampliar o funcionamento dele. Eu acho que até vou apresentar hoje na aula para vocês como ampliar o funcionamento dele, tá?
Hum, Professor, hum. se fosse escrever, tipo, esse circuito, tipo, se fosse escrever o carry usando A e B como entrada, o carry seria um e a soma ali seria um shor, alguma coisa assim? É, é isso. Exatamente isso. Show. Show. Não é difícil, gente. Que nem o Vitor vai assistir essa gravação depois. Ele veio falar comigo, professor, agora vem a parte complicada, né? Eu não, agora vem a parte fácil. Agora vem a parte simples da disciplina. A gente vai pegar isso e vamos Uma entender. diversão, Oi? uma diversão, né? Agora vem a diversão. Finalmente, acabou. Acabou aquela palhaçada. Não, agora vem a parte bacana. Agora a gente vai começar a aplicar isso. Tá? Agora a gente vai começar, por exemplo, a ter um circuito somador e a gente pode ver a saída e um display de 7 segmentos. Ou se vocês querem, vocês podem fazer um circuito para ativar o LED, para fazer, por exemplo, o acionamento de um sistema de alarme. Agora vai dar. Tá? A gente tem todas as ferramentas agora para isso. A única coisa que a gente não vai conseguir trabalhar agora na disciplina são circuitos de memória. Tá? Isso vocês vão ver lá com o Leandro Roger, em Sistemas Digitais 2, que vai ser a próxima cadeira, que vocês vão ver os flip-flops, os LEDs, todos esses circuitos que acumulam valores, semelhantes aos circuitos, por exemplo, que tem na memória RAM do computador de vocês. Tá? Ou de microcontroladores. Beleza. Seguimos, então. Então, o meio somador é basicamente um circuito que recebe esse bit, soma com esse bit aqui e dá a saída nesses dois bits. Tá? A primeira saída é chamada de soma e a segunda saída é chamada de carry ou bit de transporte. Mas, se vocês quiserem interpretar isso aqui simplesmente como o resultado, tá show de bola também. Tá? A gente só tá dando nome aos bois porque vai facilitar depois na hora da gente deduzir o circuito. Ok? Então, seguindo. Vamos para a tabela verdade desse negócio. Como aqui o material ele está na forma de página, né? Eu vou abrir uma lousa interativa aqui e eu vou passar para essa lousa o que a gente está vendo aqui nesse material. E como é que está o resto das disciplinas, pessoal? Tranquilo? Até que tá tranquilo. Até que tá tranquilo. Cálculo tá complicando um pouco, mas Então tá normal. Tá normal. Primeira turma que eu quero dizer que as coisas estão tranquilas. aqui tá uns remanescentes ainda que estão no curso aí. Mas é sempre assim, cara. Curso e não é só eletrônica, infelizmente, curso na área de exatas são cursos mais difíceis. Difíceis no sentido que vocês vão ter que desenvolver muita habilidade que vocês ainda não têm. Tanto que a gente não tem essa expressão no português, mas lá fora, matemática, física, é chamado de hard science, ou seja, ciências duras. Tá? E existe todo um movimento lá fora, aqui no Brasil até nem tanto, para divulgar mais, como é que eu posso dizer, para facilitar o aprendizado, mas estimular o interesse nessas ciências, que são áreas que geralmente o pessoal não costuma seguir justamente por ser áreas difíceis, por ser áreas trabalhosas de tu desenvolver, entende? Na verdade é como tudo, né? Tu tem que ter um mínimo de gosto por aquilo para tu conseguir desenvolver, sabe? É como tudo. Eu lembro de um professor meu de engenharia, o Alexandre Campos, que inclusive foi o meu orientador, que ele deu um conselho muito, muito interessante para nós na época de graduação, e eu continuo achando um conselho muito válido. Ele diz o seguinte, ó, gente, claro, vocês têm que estudar eletrônica, vocês têm que estudar os sistemas, vocês têm que estudar tudo isso. Vocês têm que aprender o que é um MOSFET, que futuramente vocês vão aprender o Arduino, que é um controlador. Mas o mais importante de tudo não é isso. O mais importante de tudo é a matemática.
aprendam cálculo. Porque mesmo que troque a tecnologia do semicondutor que vocês estão trabalhando, por exemplo, que nem aconteceu, saiu não, o MOSFET ainda está aí, mas entrou um nitreto de galho, a descrição do comportamento desse componente continua sendo feita pela matemática. A descrição dos circuitos que vocês trabalham continua sendo feita pela matemática. Então, quando tu tem um entendimento bom de matemática, você consegue ir para frente. Tá? Então, invistam bastante na cadeira de cálculo. Tentem entender. Tem horas que não adianta, vocês vão ter que abstrair e viajar junto. Tá? Faz parte. Quando vocês entendem o que é abstrair e viajar no conceito junto ali, fica mais fácil. Mas leva um tempo. Vamos ver aqui. Eu era um que tinha bastante dificuldade em cálculo. Bastante dificuldade. Onde é que eu botei? Tá aqui. Então tá. Temos aqui o nosso circuito meio somador, barbariza. Temos aqui a operação dele, que seria uma operação equivalente que ele faz, né? E temos aqui a tabela verdade desse cara. Deixa eu só aceitar aqui, gente. Tá. Dá só uma olhada aqui nessa tabela verdade e dá uma olhada nesse nosso circuito, ok? Vamos tentar entender essa tabela verdade. Esse bit soma aqui é o primeiro bit aqui da nossa operação, tá? Se eu somar 0 com 0, vai dar 0 aqui. Pô. Se eu somar aqui 0 com 1, vai dar 1 aqui. Então eu tenho 1. Se eu somar 1 com 0, vai dar 1 também. Agora, se eu somar 1 mais 1, olha que diferente. Vai dar 0. Ui, que estranho. Por que vai dar 0? Porque, na verdade, o que vai acontecer é que quando eu somo 1 com 1, eu vou ter 2. E 2 em binário é 1, 0. Então, no caso, esse 1 vai aqui para cima, e como não tem nenhum operador nessa região, ele desce para o algarismo mais à esquerda. E aí o algarismo mais à direita é zerado. Por isso que a tabela verdade desse bit soma, que na verdade é o nosso primeiro algarismo aqui da operação, é 0, 1, 1, 0. Entenderam o que eu fiz, gente? Até esse momento tá tranquilo? Até então, nada fora do normal. Tá tudo certo. Tá. Segue-se. Eu tenho outro bit ali que é o bit de carry. Que nada mais é que o segundo algarismo da nossa implementação. Tá? Quando eu somo 0 mais 0, eu vou ter 0 nesse bit de carry. Quando eu somo 0 mais 1, eu vou ter 1 aqui, mas eu vou ter 0 aqui do meu lado. Quando eu somo 1 mais 0, que é o contrário, eu vou continuar tendo 1 aqui e eu vou ter 0 desse lado. Por isso que aqui é tudo 0. Mas quando eu somo 1 mais 1, eu vou ter 0 nesse bit aqui, operação de soma normal, e aí eu passo para o lado o outro algarismo. Por isso que o meu Cout vira 1. Tá? O que acontece? Vocês já viram isso. Para vocês fazerem o projeto de um circuito digital, vocês vão ter que fazer um projeto para esta saída, e vocês vão ter que fazer um projeto para esta saída. Tá? Vou fazer o seguinte.
Vou deixar assim por enquanto. Eu vou parar de apresentar essa tela, essa aba aqui, eu vou apresentar a tela inteira para montar um circuito aqui, tá? Beleza. O colega já falou ali, e eu nunca lembro o nome do colega porque está escrito Mudip no logo dele. É o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Tá. O Luiz Felipe já disse. Olha só o que acontece aqui, ó. Se você observar a saída Cout, ela tem a mesma tabela, verdade, que uma porta do tipo END. Igual. Podemos usar a porta END para implementar ela. E se vocês forem ver e prestar bem atenção aqui na saída soma, ela tem o mesmo comportamento que uma porta do tipo ou exclusivo. Tá? Então, eu nem preciso fazer mapa de Carnot, nem preciso entrar em simplificação de funções booleanas para eu conseguir obter um circuito que faça essas duas saídas. Tá? Vamos ver. Vamos lá no Logsim. Tem uma coisa muito legal do Logsim que eu vou mostrar para vocês agora. Mas primeiro eu vou colocar aqui as nossas entradas. Temos a entrada A e temos a entrada B. Eu adoro trabalhar com rótulo. Eu odeio trabalhar com fio. Então, não é rótulo o nome, é na conexão. Que é túnel o nome disso. Cada simulador dá um nome diferente. No PC isso é rótulo. Tá, isso aqui vai ser a entrada A. Isso aqui vai ser a entrada B. Eu vou tirar um print aqui, vou colocar aqui do lado. Cara, eu vou fazer um negócio aqui. Isso. Bom, eu tenho a minha entrada A, tenho a minha entrada B, e agora eu vou escrever, vou projetar aqui do lado os circuitos que fazem essa saída, tá? Primeiro eu vou fazer o circuito que faz essa primeira saidinha aqui, ó, que é a saída soma. Como vocês podem ver, isso aqui é a tabela, verdade, de uma porta ou exclusivo. Então, eu simplesmente vou pegar aqui nas minhas portas, porta XOR, e vou fazer uma ou exclusivo dela. Então, entre a entrada A e a entrada B. E essa aqui vai ser uma das saídas, que vai ser a primeira, que vai ser a saída soma, eu vou chamar aqui. Quem não sabe se símbolo matemático aqui é o símbolo do somatório. Tá? E aí depois eu tenho a minha outra saída ali, que é a saída Cout. Que nem o colega falou. É tipicamente a tabela verdade de uma porta do tipo END. Então eu vou pegar aqui uma porta END e vou posicionar ela aqui.
Tá? E pronto. Aqui vai ser a minha saída. Alt. Tá feito meu circuito somador. É isso. Se eu fizer, por exemplo, aqui, gente. Se eu somar, por exemplo, o valor 1 mais 0, eu vou ter 1 na saída. Se eu somar 0 mais 0, eu vou ter 0. Se eu somar 1 mais 0, eu vou ter 1 na saída. E se eu somar 1 mais 1, eu vou ter 1, 0, que é 2 em binário. Entenderam? Tá tranquilo? Acho que essa analogia aí com as portas ajudou a fixar as informações. Uhum. O professor aí depois tem. Pode Quer falar. dizer, tem contadores que estão usando flip-flops aí, né? Eu coloquei ali no grupo ali uma imagem ali de um chip com 4 flip-flops dentro. Deixa eu ver. Vai flip-flop depois ali, Vinícius. Deixa eu ver. Contador binário de 4 bits. Sim, vai flip-flop. Cara, é uma pena a gente não poder trabalhar nessa disciplina isso, porque aí dá para fazer projetos bem mais incorporados. Mas já sem memória a gente consegue fazer uns circuitos lógicos combinacionais bem legais. Eu lembro uma vez, eu tinha um colega chamado Stefan, inclusive eu acho que ele ainda é dono de uma empresa que ele é dono de uma empresa de eletrônica, o IVE, que faz projeto de placas eletrônicas junto com o Alexandre Bolzan, um ex-colega meu também. Na época da graduação, ele tinha uma empresa que fazia esses projetos, né? Era uma época que fazia projetos de sistemas eletrônicos. E eu lembro que na época dele não era tão comum o uso de microcontroladores ou se programava muito em linguagem assembly. Quem já programou em linguagem assembly sabe como é que é a delícia que é programar em assembly. Não sei se alguém de vocês aqui já programou. Mas é O professor tenso. da organização de computadores passou um trabalho para nós, que é para Em programar assembly? Em assembly ou C? em assembly mesmo. É puxado, né? E aí para fazer aí ele recebeu uma demanda de um cliente de um motel. E aí esse cara, ele precisava de uma placa eletrônica que, por exemplo, vou dar um exemplo. Se uma porta de garagem estivesse abrindo, ou seja, se um cliente tivesse solicitado a abertura de uma porta, nenhuma das outras poderia abrir. Ou nenhuma em um pequeno raio ali não poderia abrir, entendeu? Então, era basicamente esse o feito da placa. Uma está abrindo, as outras bloqueia. Então, ele fez um circuito digital combinacional, nesse mesmo estilo de lógica que a gente fez aqui, com tabela verdade e tudo, para fazer isso. Saiu uma placa desse tamanho, de circuitos combinacionais. Porque deu um circuito combinacional enorme, não lembro quantas portas de garagem eram. Então, imagina, se nós, com 4 entradas, a gente já sofre para fazer, imagina ele que tinha, sei lá, acho que umas 10 entradas lá para resolver isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma coisa. Tá, legal. Olha que legal também que o próprio Logicim faz.
ele, se tu quiser, ele faz a tabela verdade do circuito para você. Vocês sabiam disso? Esqueci de mostrar isso para vocês. Ele prevê todas as possibilidades de entrada e ele dá todas as possibilidades de saída. Ele dá, inclusive, aqui o mapa de Carnozinho. Da hora. Fácil, né? Esqueci de mostrar isso para vocês antes. Acho melhor não mostrar. Não, mas daí se mostrasse antes, eu pessoalmente com certeza ia usar nos outros exercícios. Deixa eu ver aqui uma coisa, cara. Agora sim. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Acho que assim tá bom. Esse cara vem aqui e tá legal. Vamos ver se vai ficar bom. Olha que interessante. Esse circuito aqui, o main, que é o circuito que a gente estava trabalhando. Quando você coloca aqui os pinos de entrada e os pinos de saída, você pode transformar ele num subcircuito. Eu vou dar, inclusive... Deixa eu ver se eu consigo editar o nome dele aqui. Eu vou chamar ele de meio somador. Tá? Daí, se vocês quiserem, vocês podem criar um outro circuito aqui embaixo. Eu chamei de circuito teste, né? E se vocês quiserem trazer aquele outro circuito na forma de um chip, vocês podem trazer. Tá aqui o circuito meio somador. Se vocês analisam ele, tá aqui todo o circuito que a gente desenvolveu. Então, vocês conseguiram que a gente consegue fazer um circuito encapsulado dentro de outro circuito no Logisim? Isso vai nos permitir fazer circuitos cada vez mais complexos, cada vez maiores, com essas abstrações. Tá? Até aqui tá entendido? Tranquilo? Ou não entenderam essa parte que eu fiz aqui? Eu fiquei meio confuso, mas acho que entendi. Tipo, aquela porta ali era o que tu tinha feito. E daí como se tu pudesse, tipo, copiar e colar aquele sistema um do lado do outro, coisa assim. Uhum. Eu transformo esse sistema mais complexo aqui, ó, em simplesmente uma caixa preta, onde essas aqui são minhas entradas e essas aqui são minhas saídas. Então aqui, ó, no caso, se eu pegar esse circuito aqui e eu jogar entradas nele, por exemplo, aqui, essa aqui vai ser uma entrada, essa aqui vai ser outra, e aqui eu vou colocar saídas. Eu vou ter o mesmo comportamento que eu tinha antes. 0 mais 0 vai dar 0 na saída, 1 mais 0 vai dar 1, 1 mais 0 vai dar 1, e 1 mais 1, 1, 0. Esse aqui é o bit de soma, esse aqui é o bit de carry, e essa aqui são as minhas duas saídas. Esse bloco, essa caixa aqui, ela está executando essa função aqui. Entendeu? Isso daí é muito da hora. Dá pra fazer os próprios circuitos integrados. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Exatamente isso. E aí tu consegue fazer circuito. Por isso que eu falo para vocês, essa é a melhor parte da disciplina, porque agora a gente vai pegar todos aqueles circuitos complexos, toda aquela teoria que a gente trabalhou, e a gente vai aplicar agora nesses circuitos, e vamos desenvolver circuitos cada vez mais complexos com isso. Isso é bacana.
Tá, tá bom, Matheus. A gente não desenvolve o sistema pensando nas portas lógicas, né? Meio que cria um nível de abstração para poder trabalhar. Sim, sim, muitas vezes é isso. Muitas vezes é. Na verdade, assim, ó, trabalhar com. A gente estuda portas lógicas aqui em sistemas digitais porque essa é a base, é o beabá de qualquer eletrônica digital, tá? É o beabá. Quando tu vai projetar, por exemplo, um processador para computador, tu não projeta a nível de portas lógicas, tu tem toda uma linguagem que se chama VHDL, que é a linguagem de descrição de hardware que vai fazer isso para você, tá? Mas, ainda hoje, em alguns sistemas, em muitos sistemas, na verdade, a gente costuma usar portas lógicas ali para fazer funções que necessitam de uma velocidade muito grande. Ainda hoje é comum fazer isso, principalmente na área da eletrônica de potência, tá? Mas whatever. Que mais? Esse circuito somador, gente, aliás, deixa eu perguntar para vocês. Vocês chegaram a usar a função ADD lá em Assembly? Ali em organização de computadores? O trabalho que o professor deu para nós é para fazer um lápis de repetição, né? Aí tem que usar a lei. Pois é. A função ADD, Vini, chama um circuito somador do processador. Que é esse aqui. Nada mais do que isso. Quando tu tem ali no... Como é que se chama mesmo? O código do assembly tem um nome... O ADD é um... Tem um nome isso, não é sufixo, é... Opcode? Opcode. Isso aí. Quando tu chama o opcode ADD do assembly, você está criando um caminho elétrico até um circuito somador, que é este cara aqui. Isso aí é nível hardware. Isso sim é o nível máquina mesmo do computador. Nada um microprocessador, depois vocês vão ver lá em microcontroladores comigo, nada mais é do que um chip que tem somadores, subtratores, multiplicadores, registradores de deslocamento e toda uma série de circuitos básicos que a gente vê em sistemas digitais 1 e 2 associados de maneira a executar funções com a linguagem assembly. Hoje em dia, a gente executa essas funções diretamente com Assembly? Não. Por quê? Porque os programas estão se tornando muito complexos. Mas, quando você está trabalhando na linguagem C, quando você está trabalhando lá no teu Python, o compilador depois, para o nível de máquina, ele vai ter que traduzir isso para um opcode. Tá? A linguagem C, o Assembly, ele se torna o processo mais fácil para você. Okay? Mas depois, lá, quando vai executar no processador, isso vira opcode. Isso vira operações de soma, isso vira operações de registrador de deslocamento, isso vira operação de acesso de memória, que vocês vão ver em sistemas digitais 2, e assim vai. Tá? Então, esse é o início do entendimento de vocês de como realmente uma máquina funciona. Vamos ver o circuito somador completo. Acho que está aqui. Isso. Tá. O circuito somador completo... O que eu abri aqui? Eu abri os exercícios. Eu não queria abrir os exercícios. Aqui. O circuito somador completo, gente, que é o próximo circuito que a gente analisa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes aqui. Não tem. Ele faz a mesma coisa que o meio somador. A mesma. A diferença é que, além do bit A e do bit B, ele aceita mais um bit de entrada. Tá? Esse bit é o que a professora de matemática de vocês falava do númerozinho que vai em cima ali da soma. Tá? Então, ele consegue somar 1 mais 1 mais 1. Qual é o resultado máximo dessa soma? 3. Que em binário é 1, 1. Tá? Então, esse bit aqui que a gente chama de carry de entrada, vocês podem interpretar ele como se fosse
mais um bit que vocês conseguem acrescentar na soma de vocês. Tá? Eu vou só pegar um café ali, gente. Gente, já tô voltando aí, tá? Só um pouquinho. Entenderam, gente? Ou complicou um pouquinho mais? Olha só. Como eu acrescentei mais um bit de entrada, vocês estão aí, gente? Não tô sabendo se vocês estão aí, não. Eu Tô tô. aqui, tô aqui. Tá. Como eu acrescentei mais um bit de entrada, agora minha tabela verdade virou uma tabela verdade de 3 entradas, 8 combinações. Tá? Não é difícil de entender o que vai acontecer. Veja, se eu tiver, por exemplo, 0 mais 0 mais 1, eu vou ter
1 aqui e 0 aqui. Deixa eu só dar um permitir. Eu vou ter 1 aqui e 0 aqui, tá? E vai seguir assim enquanto eu só somar um bit. Quando eu tenho 2 bits somando aqui, 1 mais 1, eu sei que eu vou ter 1 mais 0. Que nem aqui eu tenho 1 mais 1, e aí eu vou ter 1 mais 0. E quando eu tiver os 3 bits somando, ou seja, quando eu tiver 1 mais 1 mais 1, eu vou ter 3 em decimal. Ou 1 em binário. Tá? Então, o que acontece aqui nesse caso? Se a gente... Esse caso aqui, no caso, pelo menos da operação soma, eu vou ter que fazer um mapinha, um carnozinho aqui, tá? Eu vou... Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou passar aqui para o próximo. E vou trazer isso aqui para o meu quadro. Pá, pá, pá. Bora! Primeiro mapa que a gente faz aqui, primeiro mapa de Carnot é para minha saída soma, tá? O que acontece aqui na saída soma? Eu tenho essas saídas aqui, tá? A gente entendeu quando é 1 aqui, quando é 0, simplesmente olhando a soma desses bits, tá? Então, pegando essa minha saída e colocando no mapa de Carnot, eu vou ter esse mapa de Carnot. Eu tenho 3 grupos e eu consigo simplificar eles porque eu tenho 2 elementos em cada grupo. Então, como é que fica o meu mapa? Fica B vezes carry de entrada, ou bit de transporte de entrada, ou sem, sei lá, o nome que quiserem dar, mais A vezes B, mais A vezes C. Tá? Essa é a função que a gente tem direto do mapa de Carnot. Já a minha outra saída, eu tenho essa desgraça aqui. Essa aqui ela já não é tão amigável que nem a outra. Olha só que mapa de Carnot horrível. Não tem o que simplificar aí. Não tem o que fazer. Mas ele é um mapa de Carnot característico. Esse mapa de Carnot aqui é um mapa de Carnot de uma porta ou exclusivo. Tá? A gente não viu o mapa de Carnot de porta ou exclusivo de 3 entradas, mas eu fiz uma dedução no material. Tá? Depois, se vocês quiserem acompanhar como que isso aqui vira essa operação, deem uma olhada nessa dedução aqui, tá? Não é do meu interesse agora mostrar para vocês essa dedução. Eu quero que vocês entendam da onde que saiu o circuito que vai realizar esse somador completo. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a saída carry out, ela é feita com essa expressão, e que a nossa saída soma, ela é feita com uma operação ou exclusiva entre as 3 entradas. Tá? Não nos surpreende, porque no circuito meio somador que a gente viu, a soma também era feita com uma operação ou exclusivo. Tá? Então, vamos montar esse circuito. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu vou criar um novo circuito aqui no LogSim. Eu vou chamar esse circuito de somador completo.
E eu vou pegar isso aqui. E vou implementar esse circuito, tá? Então eu tenho aqui, ó, a minha entrada A, eu tenho a minha entrada B, e eu tenho a minha entrada C. Vou colocar aqui. Agora eu vou montar esse circuito. Primeiro eu vou começar pelo circuito do soma, que é uma porta ou exclusivo de 3 entradas. E agora eu vou fazer a operação do carry de saída, que é 3 portas ends, de 2 entradas cada uma. E elas estão conectadas através de uma porta do tipo ou de 3 entradas. Uhum. E é isso. Fechou aqui, fechou aqui. Tá. Se eu somar 1 mais 0, 0, eu vou ter 1 na saída. Se eu somar 1 mais 0, eu vou ter 1. E a mesma coisa para esse cara. Agora, quando eu somo 2 uns, eu vou ter 1, 0. E não importa qual bit que eu escolha para fazer essa soma, entendeu? O resultado vai ser o mesmo. E se eu somar esses 3, eu vou ter... Deu errado. O que deu aqui? Hum... O bit da carry tá certo, mas esse bit soma aqui não tá, não.
que eu fiz errado aqui? Mas será que a porta de 3 entradas está operando de uma forma diferente? Ah. Uhum. Não, isso aqui não está certo. É. O comportamento dessa porta estava errado. Comportamento para múltiplas entradas. Tá errado o comportamento dessa porta aqui. Nem sabia que o Logicim aceitava isso. Vou utilizar 2 portas XOR que não vai ter erro. Aham, agora sim. Cara, que bugzão. Agora sim tá funcionando bem. Beleza. Vou fazer aqui só uma coisinha. Editar a forma do circuito. Vou deixar ele um pouquinho maior. Essa aqui é uma saída que eu tenho. Acho que essa aqui é a saída soma. Essa aqui é a saída carry out. Ó, e ele inclusive aqui me mostra, gente, qual parte do meu circuito aqui que ele faz parte esse pino. Pronto, somador completo, pronto. Então, o que dá para fazer agora? Eu agora posso pegar, por exemplo, esse meu somador completo e fazer a mesma operação que eu tinha feito antes. Só que aí eu encapsulo isso dentro de um circuito. Tipo aqui. Deixa eu dar 2 cliques nele aqui. E tá aqui o circuito que está dentro desse aí. Vocês entenderam o que eu fiz aqui, gente? Tá meio nebuloso. Eu cheguei depois, eu tô entendendo galhofa nenhuma disso aí. Somador completo e meio somador são circuitos que simplesmente fazem a soma aritmética de bits. Que nem, por exemplo, aqui o circuito meio somador, peraí. Se eu somar, por exemplo... Ok. Se eu somar, por exemplo, 0 mais 0 em binário, eu vou ter 0. Se eu somar 1 mais 0 em binário, eu vou ter 1. Ou 0 mais 1, eu vou ter 1. E se eu somar 1 mais 1 em binário, eu vou ter 1, 0. Então, é isso que o circuito somador faz. Esse primeiro bit aqui é como se fosse o primeiro algarismo da soma. Então, 1 mais 0 vai ser 1, ou 0 mais 1 vai ser 1. E esse segundo bit aqui é o segundo algarismo da soma. 1 mais 1 vai ser 1, 0. É isso.
é um circuito digital com uma função bem específica. E é isso, gente. O outro circuito que a gente trabalhou aqui em aula, Alisson, foi o circuito somador completo. Qual é a diferença do somador completo? Apenas uma. Eu tenho mais um bit de entrada aqui. Então, nesse caso aqui, ó, ter uma saída. Se eu fizer 1 mais 1, eu vou ter 1, 0, que é 2 em binário. E se eu somar em binário 1 mais 1 mais 1, eu vou ter o valor equivalente a 3. 3 em binário é 1. Então, quando eu somo 3 bits aqui, eu tenho 1, 1 na minha saída. E é isso. Não tem muita dificuldade nessa questão de somadores, não, gente. E o que a gente viu até agora foi como é que a gente sai daquela tabela verdade do somador e cria-se os circuitos dele, tá? Beleza, criamos o circuito aqui do somador, tá? E eu vou fazer mais uma coisa aqui, eu vou dar um nome para ele aqui. Eu vou chamar de somador. Eu vou botar aqui somador completo. E eu vou começar a fazer algo mais interessante com ele. Tá? Aqui foi, aqui foi? Aqui foi, então eu posso sair daqui. Eu vou criar agora um sistema um pouco mais complexo aqui, tá? Agora vocês vão entender para que serve esse bit de carry de saída. Eu tenho esse somador completo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu ainda posso deixar esse circuito um pouquinho mais amigável para vocês. E aí eu estava mostrando também, Alisson, que tem como a gente fazer aqui no Logisim, tu pegar um circuito, por exemplo, e transformar um circuito lógico e transformar ele num chip. Tu encapsula ele. Tá? Eu vou dar nome aqui para os bois. Isso aqui. Peraí. Simular um componente, você diz? Se tu souber a estrutura interna dele, perfeito. Que nem nós aqui sabemos do nosso somador. Esse aqui, eu sei que é a minha entrada A. Deixa eu ver se eu não tenho como... Vou deixar aqui. Eu vou botar só SC, que eu acho que fica melhor. Essa aqui é minha entrada A.
Então, agora com esse meu circuito somador completo, eu posso concatenar diferentes circuitos, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar outro somador completo aqui. Posso vir aqui e colocar outro somador completo aqui. Qual é a vantagem de eu fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Agora eu ligo, gente, esses circuitos dessa forma aqui, e aí eu consigo ampliar a minha capacidade de soma, concatenando esses circuitos. No caso aqui, eu consigo somar 3 bits com 3 bits. Tá? Dessa forma aqui. Esse aqui vai ser o primeiro bit, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, conexão, túnel. Eu vou chamar isso aqui de A1. Esse aqui vai ser o segundo bit, eu vou chamar ele de A2. E esse aqui vai ser o terceiro bit, eu vou chamar ele de A3. Já vou entender onde eu vou chegar. Esse aqui é o B. Esse aqui é o caso B3. 2. Esse aqui é o B1. Tá? Esse carry de entrada ele não tem utilidade para nós aqui, então eu vou definir um valor zero para ele. Na prática, a gente aterraria ele, que é o que eu estou fazendo. Não sei por que eu estou fazendo isso aqui apertado. E agora vem as nossas saídas. Essa aqui é a saída S1. Essa aqui é a saída S2. Essa aqui é a saída S3. E essa aqui é a saída S4. Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Vejamos. Leste. Acho que sul. Isso. Esse aqui vão ser os meus bits A. Tá? Esse aqui vão ser os meus bits B. E aqui embaixo eu vou botar as saídas.
Beleza. Dei uma boa olhada nesse circuito aqui. Pergunto a vocês agora. Pergunto não, vou começar a explicar. Esses aqui são os meus bits A, tá? E esses aqui são meus bits B. Cada um deles compõe como se fosse um número. No caso aqui do A, se eu colocar 001, isso é meu equivalente em que decimal? 1. Agora, se eu colocar, agora eu vou perguntar para vocês, se eu colocar aqui 100, isso aqui seria o equivalente o que em decimal? Oi? Cortou, Vini? Não escutei. Tinha falado alguma coisa, Vinícius? Não. Não. 100 é 4. 7 é 1. Eu falava certo, né? É, Eu falava 7 é... certo a primeira vez. 7 é 1. Mas, enfim, essa é a ideia, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 100, eu vou ter o número 4. Se eu colocar aqui também 100, eu vou ter o número 4 aqui, tá? Observem o que acontece com a minha saída. Quando eu somo 4 mais 0, eu tenho 4. Quando eu somo 3 mais 0, eu tenho 3 aqui. Agora, olha o que acontece, por exemplo, quando eu somo 2 mais 2. Que número que eu tenho aqui? Isso é bruxaria. Legal, né? Agora que a gente começa a ver a aplicação prática disso aí. Vamos somar, por exemplo, ó, o número 7 em binário. 1. Eu tenho que ter, para eu somar 7, 4 mais 3. Então, eu vou colocar o 4 aqui e vou colocar 3 aqui. Eu tenho 7 em binário. 8 em binário é 100. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, eu estou aqui com 4, se eu colocar 4 aqui no B, eu vou ter 100. Pronto. Esse é o somador. Essa é a parte que eu mais gosto de sistemas digitais. A gente pegou um circuito muito simples, que foi o circuito meio somador. A partir do circuito meio somador, nós derivamos o somador completo, tá? E a partir do circuito somador completo, nós montamos um circuito ainda mais complexo, mas transformando esse circuito aqui, que é um circuito grande, em um circuito integrado, uma caixinha preta que a gente conectou uma a outra para conseguir ampliar a capacidade de som. Acho que só agora eu consegui entender como é que isso daí funciona. O somador completo tu entende quando tu começa a cascatear ele. Por exemplo, se a gente somar, sei lá agora, deixa eu pensar. É que, tipo, eu não tinha me ligado na parte de, tipo, tu soma as unidades, se a unidade, as duas são positivas, passa pra próxima. Isso, Depois exatamente. comecei a analisar o sistema e pensar nisso, aí que eu entendi. É como se fosse uma soma decimal. É como se fosse, só que o que te limita em binário? Tu só tem 2 dígitos, 1 e 0, entendeu? Quando extrapola disso, por exemplo, quando você representa o número 2 em binário, você não tem esse segundo dígito, então um tem que ser 0 e outro vai ter que ser 1 em cima. É simplesmente uma soma binária, tá? Por exemplo, agora... Nesse logicinho, onde é que bota essa caixa aí quadrada ali nos componentes ali? Então, olha só. Aqui no Logicinho, o que a gente fazia, Alisson? A gente geralmente trabalhava com apenas um circuito, né? O que dá para fazer? Dá para te clicar aqui e acrescentar novos circuitos.
E aí, sei lá, tu tá trabalhando aqui no circuito do somador completo, tá? Deixa eu só tirar isso aqui. Tu tá trabalhando nesse circuito aqui. Quando tu botou essas caixinhas aqui, tu definiu as portas de entrada dele. Quando tu botou esses LEDzinhos aqui, tu definiu as portas de saída dele. E quando você clica aqui e vai em editar forma do circuito, você edita essa forma da caixinha dele, onde tu define aqui as tuas entradas e tu define aqui as tuas saídas. Aí todo aquele circuito complexo fica dentro dessa caixinha aí. Entendi. É agora que a coisa vai começando a tomar forma em sistemas digitais. Tá? Eu acho muito legal essa parte quando a gente começa a fazer as somas e começa a sair os resultados aqui. É uma calculadora isso aqui. É uma calculadora. Sei lá. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 8 mais 7. Eu vou ter 1001. Sei lá, eu tenho que colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver, 7 mais 7. 0, que é 14. 15 em binário é 1. Tá entendido, gente? Pra mim, tá. Eu vou começar. Oi? Brincar de criar componente no Logicinho agora. Né? Uhum. Como essa parte agora está dada, gente, isso aqui seria também a parte 2 dos circuitos aritméticos, que é quando a gente começa a cascatear esses circuitos para formar somadores maiores. Tá? Eu vou já disponibilizar essa parte para vocês no Moodle, porque eu ainda gostaria de fazer uma aula que a gente trabalhasse, sei lá, outras aplicações práticas, a não ser circuitos aritméticos, multiplexadores, tá? E era isso, gente, que eu tinha para passar na aula de vocês, na aula de hoje para vocês, tá? Não sei, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, então, por mim tá de boas hoje. Show? Show. Massa. Hein, Douglas? Tem alguma notícia lá no FSM sobre voltar às aulas presenciais agora no segundo semestre? Peraí, eu só vou interromper a gravação aqui, que aí essa parte não interessa aos outros colegas.